Vamos ler a palavra de Deus na ACF, a terceira carta de João. Você que está abrindo a sua Bíblia, bem no finalzinho aí do Novo Testamento, terceira carta de João, terceira João. Não tem capítulos, são só 15 versículos. Nós vamos ler os 5 primeiros. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo, o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Amém. Pode tirar, Jean. Obrigado. Queridos, hoje eu quero falar aqui, nessa manhã, sobre um assunto que talvez possa soar estranho, mas fosse para dar um tema aqui para essa palavra, seria a saúde da alma. Algumas pessoas são fisicamente saudáveis, mas emocionalmente doentes. Eu vou mais longe, tem pessoas que às vezes têm uma enfermidade ou está enfrentando uma enfermidade, mas a sua alma é absolutamente saudável. Muitos de nós existe uma falta de conexão entre uma coisa e outra. É importante, queridos, que quando a gente fica doente, né, eu peguei dengue aí, né? Quem pegou dengue esse ano aí? Levante a mão. É gente demais aí, né? Peguei dengue, a gente ficou com o corpo debilitado, a saúde do corpo debilitado. E a primeira coisa que você faz, obviamente, é procurar uma ajuda médica para que o teu corpo seja reabilitado, para que você descubra o que realmente está acontecendo, para que você faça exames. E aí você entra numa guerra contra a enfermidade que você está enfrentando. Essa que é a palavra certa, uma guerra contra a enfermidade que você está enfrentando. E quando você vence aquela enfermidade, o teu corpo é recuperado e você volta a fazer tudo o que fazia antes. Durante esse período de guerra, onde você está enfrentando a enfermidade, você é descaracterizado, completamente descaracterizado, pelo fato de que você o teu corpo adoece, você só quer estar deitado, você perde até, as pessoas percebem que não é mais, a enfermidade, ela tomou o seu posicionamento. E o que a gente faz, como disse, é lutar contra isso, buscando recurso até que você se sinta saudável novamente. A grande realidade, queridos, é que nós também temos uma alma. Nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma muitas vezes adoece, e é aqui que muitos de nós erramos. Por quê? Porque não enfrentamos a enfermidade da alma da mesma forma que enfrentamos a enfermidade do corpo. Relaxamos. E é aí que muitos adoecem, e é aí que muitos morrem, espiritualmente falando. Há uma necessidade de medicar a alma, e é sobre isso que eu quero falar. A grande realidade é que todos aqui precisam ficar bem. Existe uma cultura do crente, de muitos crentes acharem que pelo fato de serem fiéis, eles acreditam que não enfrentarão tribulações, mas isso não é verdade. Jesus disse: no mundo que nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. É claro que nós temos lutas, tribulações, nós temos embates, mas se pedirmos a graça de Deus com relação a ela, Ele nos ajudará a caminhar e manter a nossa alma sarada e abençoada. Essa epístola que eu li, uma carta que Paulo escreve a um cidadão chamado Gaio, Paulo começa se identificando pela sua função ministerial. Ele diz o presbítero, falando dele mesmo. A palavra presbítero é a mesma raiz para pastor. Ele diz aqui é o pastor que está falando. E ele vai dizer ao amado Gaio, filho na fé. No versículo 4 ele chama Gaio de filho na fé.
foi ele que falou de Jesus para Gaio, foi ele que ganhou esse homem para Jesus, e ele chama carinhosamente de filho na fé. E João fala de um desejo específico e pessoal com relação a esse irmão. Olha o que ele diz no versículo 2. Ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas, olha que lindo, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. João faz uma conexão tão maravilhosa e tão especial nesse versículo. Ele, em outras palavras, ele diz para Gaio: o desejo do meu coração é que você vá bem em todas as tuas coisas. Mas, e quando ele fala vá bem em todas as suas coisas, ele está falando de algo externo. E ele diz assim: e também quero que você fique bem, né, que o teu corpo fique bem, que tenha saúde, como bem vai a tua alma. Ele está dizendo exatamente o seguinte: eu sei que a tua alma é uma alma curada, é uma alma sarada, é uma alma saudável. E o desejo do meu coração é que, assim como a tua alma é, o teu corpo também seja. Então ele está desejando aquele amigo, aquele filho na fé, que ele usa um parâmetro e ele diz: eu sei que a tua alma é saudável, e nos 15 versículos da carta a gente vai descobrir por que a alma de Gaio é tão saudável. Ele diz: mas eu não quero apenas que a tua alma seja saudável, eu desejo também saúde para o teu corpo. Isso é tão maravilhoso. E ele começa a descrever algumas coisas a respeito daquele homem. No versículo seguinte, no versículo 3, ele diz: eu estou muito alegre, porque vieram alguns irmãos e testificaram da tua verdade como tu anda na verdade. Há uma diferença. Observe: testificaram da tua verdade como tu anda na verdade. Gaio não era um homem apenas que testificava da verdade, da palavra de Deus, mas ele também andava nessa verdade. Há um abismo entre essas duas coisas. Uma coisa é você dizer que é crente. Uma coisa é você dizer que tem fé em Deus. Uma coisa é você dizer que ama Jesus. E outra coisa é andar baseado nisso que você fala e nisso que você expõe. Né? O testificar a verdade fala de uma teoria. O andar na verdade fala de uma prática. Por isso Paulo, ele divide isso e diz assim: não só testificam da tua verdade, como tu andas nessa verdade. Aqui é o resultado, o espelho de um testemunho completo. E ele diz: eu não tenho maior alegria do que essa, de saber, no versículo 4 ele fala, de que os meus filhos andam na verdade. Eu não tenho uma alegria maior do que essa. Aliás, existe maior alegria para um discipulador, para um líder, para um pastor, saber que os discípulos andam nessa verdade que é ensinada? Não existe maior alegria do que essa. E João estava cheio de alegria. E aí, queridos, eu li até o 5, depois vou mencionar outros versículos, mas eu quis falar do 5, porque no 5, João traz uma outra realidade a respeito desse homem que tinha uma alma saudável. Ele diz: eu sei que você procede fielmente perante os irmãos e perante os estranhos. Essa diferença que João coloca, ela é muito profunda. Ele está dizendo: você não só é crente na frente dos irmãos, como você é crente na frente dos estranhos. Você não só é fiel dentro de um ambiente de igreja, como você é fiel no teu trabalho, num ambiente onde você não conhece ninguém. Independente de onde eu esteja, porque tem gente, quando eu morei fora do país, a gente falava a respeito disso, tinha muita gente que achava que quando passava na imigração do país, não precisava mais dar testemunho de tudo aquilo que viveu, da sua vida. E muita gente, ao atravessar a imigração de um país para ir trabalhar fora, abandonava Jesus, abandonava a fé, abandonava a esposa, abandonava os filhos, abandonava a família. Como se aquilo agora fosse um novo tempo, uma nova vida. Por quê? Porque estava num lugar novo, com um monte de gente estranha, então eu posso agir de uma forma diferente. Mas não é o caso de João, não é o caso de Gaio. João está falando a respeito de Gaio, está dizendo: Gaio, eu sei que você é fiel em tudo que você faz, perante os irmãos e perante os estranhos. Então a gente começa, queridos, nesse primeiro momento, a entender que Gaio, antes de mais nada, ele tinha uma vida real. Paulo se menciona a saúde do corpo, é possível, o texto não fala, mas eu posso pensar que de repente Gaio estava doente. E João, ao escrever, diz: eu quero que você fique bem do corpo, assim como a tua saúde é saudável, a tua alma é saudável.
Então, Gaio tinha uma vida real. E a grande verdade é que se vocês quiserem ouvir uma teologia de pensamento positivo, onde qualquer problema é maldição, você está no lugar errado. Você está no lugar completamente errado. Se você quiser ouvir que se você tem um problema, você tem que resolver esse problema o mais rápido possível, antes que alguém saiba, você está no lugar errado. Se você quer ouvir que se tudo estiver errado, eu quero que você finja que está bem, você também está no lugar errado. Se você quiser ouvir que se você não consegue resolver os teus problemas, então finja. E se não conseguir fingir, é bom que nem chegue perto de mim, porque eu não quero me contaminar com essa negatividade. Você está no lugar errado. Porque aqui nós pregamos aquilo que está na palavra de Deus. Em Romanos capítulo 15, versículo 1 diz: se você está, porque é um estado, se você está forte, suporte a fraqueza dos fracos e não agrade a você mesmo. Cada um de nós deve olhar para o próximo e cuidar dele a fim de edificá-lo. E edificar é um processo, não é algo do dia para a noite. Essa é a realidade da palavra de Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então diga para quem está perto de você: conta comigo. Pode contar comigo. Conta comigo. Mas alguém aqui pode se perguntar nessa manhã: pastor, mas como é ter uma alma saudável? E é claro, meus queridos, que não existe uma receita genérica aqui para todos. Uma receita que eu dê e que seja igual para todo mundo. Mas existem princípios, e aí você pode chamar como você quiser, hábitos, atitudes, princípios, que a pessoa, a partir desses princípios, consegue sim ter uma alma saudável, né? E eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã com você, a respeito de hábitos, a respeito, enfim, de princípios, a respeito de atitudes que você pode tomar e que vão trazer cura e manter a sua alma saudável. Amém? A primeira coisa, e não tem como começar por outro hábito ou por outro princípio que não seja esse. A alma saudável cultiva o princípio da adoração. Queridos, quem tem a alma saudável vive uma vida de culto e celebração a Deus. Quem tem uma alma saudável vive uma vida de gratidão e de louvor a Deus, de forma racional. A Bíblia diz, Paulo escrevendo em Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Nesse versículo aqui, gente, culto não é apenas o que eu faço dentro de uma igreja. Culto não é aquilo que estamos fazendo, não é somente aquilo que estamos fazendo aqui nessa manhã. Com esse versículo, culto é um estilo de vida. Culto é o dia a dia. Culto é a resposta que damos aos dilemas da vida. A raiz de culto, escute bem, a raiz da palavra culto vem de outras palavras, que significa cultivar, cultura. A mesma palavra no grego para culto é a mesma palavra para cultivar e para cultura. Significa dizer que aquilo que é, preste bem atenção, redobre sua atenção, que aquilo que é a minha cultura é o meu culto. Significa que tudo aquilo que faço e que tudo aquilo que pratico como hábito é a minha cultura. Logo, isso é o meu culto. Então, os nossos hábitos são o nosso culto. Quem está entendendo? Diga amém. E os hábitos, querido, não é só o hábito de vir à igreja. Aqui eu tenho o hábito de levantar a mão nessa parte. Aqui eu tenho o hábito de sentar e ouvir nessa parte. Não, mas é tudo aquilo que envolve a sua vida. Os teus hábitos prestam culto. E aqui se encaixa uma pergunta que você precisa responder. Tudo que você faz presta culto. Quem entendeu? Amém?
Porque são os teus hábitos. A pergunta é, presta culto para quem? Essa que é a resposta. Se aquilo que você faz presta culto a Deus, então o teu culto é um culto ao Senhor. E você tem uma vida de adoração. Logo, você tem uma alma saudável. Se aquilo, os teus hábitos, aquilo que você faz, aquilo que você tem como princípio, presta culto ao mundo, à carne, ao diabo, então você também está prestando culto. De modos que todos vocês que estão aqui são adoradores. Adoradores, porque vocês foram criados por Deus para adorar. Amém? Então não vem com essa, não, eu não sou adorador. Não, você é adorador nato. Nato. A pergunta é, o que você adora? Para que você é adorador, você é. Quem está entendendo? Amém? Agora que eu te vi aqui, Giovanni, tudo bem, querido? O Giovanni está aqui junto com a Jéssica ali. O Giovanni é vereador na nossa cidade, amigo nosso, um querido. E a Jéssica fez aniversário essa semana. Deus te abençoe, viu, Jéssica? Queridos, quando a gente coloca na nossa vida o princípio de culto a Deus, a gente descobre que é imprescindível. Então vamos lá, gente. Preste bem atenção, talvez você nem tenha ouvido isso ainda. Mas cultuar eu cultuo quando eu estou de acordo. Eu cultuo quando eu trabalho, quando eu ando, quando eu como, quando eu estou dentro do ônibus, quando eu estou dentro da firma, quando eu estou dentro do trabalho, quando eu estou dentro do carro, quando eu estou mexendo com os meus negócios. Tudo é culto. Amém? Eu sei que é meio difícil de ouvir isso, mas tudo que pratico, preste bem atenção, nos negócios, nas conversas, nos relacionamentos, nos pensamentos, nos sentimentos, no comportamento, são formas de culto. Por isso, o culto é racional. É por isso que Paulo escreve e diz, apresentei o vosso corpo como um culto racional. Racional, em um culto racional. Olha o que o mesmo Paulo vai escrever em Filipenses a respeito de estilo de vida. Ele diz em Filipenses 4, versículo 6, não estejam inquietos por coisa alguma, antes apresentei as vossas petições, e que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica e com ação de graça. Escute agora. E a paz de Deus, que vai além da circunstância, daquilo que estou vivendo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí ele vai mais longe. Quanto ao demais, ele está falando da nossa vida, do nosso estilo de vida. Ele diz, quanto ao demais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. Isso fazei. Então observe, nisso pensai, isso fazei. Teoria e prática. Teoria e prática. Você não só fala da verdade, como você anda na verdade. Nisso pensai, e isso fazei. E a paz, escute, quantos estão aqui debaixo desse teto precisando de paz? E a paz que excede todo o entendimento, a paz do Senhor estará nos vossos corações. Eu gosto do texto que diz assim, e a paz será convosco, estará em você. A paz, queridos, está no final de uma vida de culto. Quem está entendendo? Quando eu cultuo, eu tenho paz. Tudo que você faz é culto. Amém? Tudo que eu faço é culto. Vou repetir, tudo que eu faço é culto. Tudo o que eu faço é culto. Mas eu tenho uma notícia para você. Você também. Tudo que você faz é culto. A pergunta é, o culto é para quem? Então tem gente que acha que o culto começou às 10 horas da manhã. Quando nós tivemos o início aqui. Eu quero lhe dizer que não. Que o culto é a nossa vida. E que nós entregamos a nossa vida a Deus. Tudo que eu faço tudo que eu fiz ao longo da semana. Na verdade, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. O culto, queridos,
coletivo da igreja é a união de cultos pequenos, de cada culto. Então, assim, tudo que eu vivi durante a semana, se foi para a glória de Deus, então eu venho no domingo coletivamente e já entrego tudo aquilo que eu venho entregando a semana inteira. Amém? Então, quando eu entro por aquela porta para entregar um culto, porque eu entreguei um culto a semana toda, então eu entro pelaquela porta, querido, a oração começa, o cara já começa a orar junto, o cara quer participar do louvor, o cara tá por quê? Porque aquilo é o fruto, o resultado de uma vida de culto. Vocês estão entendendo? Digam amém. Amém? A pergunta é: culto para quem nós estamos oferecendo? Então, pessoas saudáveis, gente, com alma saudável, tem esse princípio de adoração. E a adoração é tão importante que Jesus diz assim: agora vem, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura esses adoradores. Amém? Se o Pai procura, deixa eu fazer aqui uma dinâmica aqui com você. Se o Pai procura, e Ele entrou aqui nessa manhã, procurando adoradores, ok? Ele achou você ou passou batido? Onde estão aqueles que o adoram aqui nesse lugar? Aqueles que prestam um culto a esse Deus. E prestar culto e viver uma vida de culto a Deus é reconhecê-lo em todas as coisas. Você lembra o que o salmista diz, Provérbios 3, 5, 6? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quem tem uma alma saudável reconhece. Diga, reconhece? Reconhece. Então o que acontece? Foi promovido na empresa. Eu reconheço que foi Deus que fez. Fechou um negócio. Eu reconheço que foi Deus que fez. Abriu uma porta de emprego. Eu reconheço que foi Deus que fez. Venceu uma enfermidade. Eu reconheço que foi Deus que fez. Porque tudo que temos e tudo que somos é o resultado da sua misericórdia. Isso é uma cultura de adoração. Amém? O que você pensa quando você acorda? Primeiro, qual que é sempre os primeiros pensamentos que vêm na sua mente, no seu coração? Se o que vem é uma gratidão a Deus, você pode ter certeza que o seu dia será um dia diferente, porque será um dia de culto. Se o que vem são mágoas, rancores, você pode ter certeza que você acabou de acabar com o seu dia. Aliás, a palavra mágoa, ela vem da junção de duas palavras. De mal, água. Mágoa, água. A palavra mágoa significa água podre. Água que não presta, água que não tem. Ou aquilo que era limpo ficou podre. A mágoa tem essa capacidade. Então, se aquilo que você faz, aquilo que te vem à mente, logo no começo do dia são mágoas, você está apodrecendo a sua vida, a sua alma e o seu dia. Pastor, como é que deveria ser a última coisa que você deveria dizer ao deitar, antes de dormir? Provavelmente deveria ser o que os salmistas falavam. O salmista no Salmo 116, 17, ele diz assim, 116, 7, ele diz assim: retorno ao meu descanso. Olha como é que ele fala. Retorne, ele vai dormir, tá? Aí ele diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma. E ele continua e diz assim: porque o Senhor tem sido bom para ti. Antes de dormir, talvez ele diga, ou a gente deveria dizer o que o salmista diz no Salmo 4, versículo 8, que diz assim: em paz me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Dormiu, acordou. Quando acorda, olha o que o salmista diz. Quando acorda agora, no Salmo 3, versículo 5, ele diz assim: eu me deitei e dormi, tornei a acordar, porque o Senhor me sustentou. O mesmo salmista diz: se não for o Senhor... o salmista vai sair de casa agora. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar.
Se não é o Senhor que vigia a cidade, é inútil vigiá-la. Será inútil, escute aqui, será inútil, a Bíblia diz isso, será inútil levantar cedo, dormir tarde e trabalhar arduamente, porque o Senhor concede um sono de paz somente para aqueles que nele confiam. Queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Pastor, e enquanto eu estou dormindo? Enquanto você está dormindo, Salmo 121, versículo 1, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que eu tropece, o meu protetor se manterá alerta. Sim, o meu protetor se manterá alerta, porque ele não dorme. Ele não dorme. Isso é uma alma saudável. Amém? Quem está entendendo, diga amém. E agora faça aqui uma análise a respeito da sua vida. Quanto estresse, quanta ansiedade, quanto agitamento, quanta angústia, quanta mágoa, quanta dor. Então assim, você está bem para o lado de fora, mas como é que está por lado de dentro? Converse com Deus. Ele pode não estar fisicamente, você vê-lo, mas Ele está pessoalmente. Ele não está fisicamente, mas está pessoalmente dentro de mim e dentro de você. A alma saudável cultiva um princípio de adoração. Diga adoração. Mas não é só isso. A alma saudável cultiva um princípio de honra e generosidade. Romanos, capítulo 12, 10, Paulo escreve e diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra mais aos outros do que a si próprio. Quem entendeu, diga amém. O mesmo Paulo escreve em Romanos 13, versículo 7, e diz assim: deem a cada um o que é devido. Para quem imposto, imposto. Para quem tributo, tributo. Para quem temor, temor. Para quem honra, honra. Pessoas com alma saudável, elas são pessoas agradecidas e que praticam a honra. Amém? Se a sua alma não estiver legal, com certeza você viverá uma vida de insatisfação. Não importa o que você tenha, o que você conquiste, aquilo que você alcance. A gente precisa entender assim, porque o grato, ele tem sempre uma razão para agradecer. Até as menores coisas, e ele está agradecendo. E Paulo escreve, porque quando a gente fala de honra, sabe o que você pensa? Você pensa lá numa autoridade, né, que chega num lugar e aí a gente honra aquela autoridade. Queridos, a honra, essa honra que eu estou falando é um prestar honra publicamente. Mas o princípio de honra bíblico, ele tem que começar dentro de casa. Amém? Na família. E Paulo vai escrever a respeito disso, ele diz assim em Efésios 5,33, cada um de vocês, homens, amem sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Querido, se o homem ama a mulher como ele ama a ele mesmo, não tenha dúvida que essa semente de amor produzirá um respeito. Porque é assim que acontece. São coisas naturais e não forçadas. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, 4, diz assim: o casamento deve ser honrado. Essa é a palavra, honrado por todos. E o leito conjugal deve se manter puro. Então aqui está falando de honra entre o marido. Agora vamos falar para os filhos. Os filhos, Efésios 6,2 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa de honrar pai e mãe? Para que seus dias se prolongue. Você quer viver bastante, morrer velhinho? Honra o teu pai e a tua mãe. Quer morrer cedo? Está aqui. Não, pastor, porque Deus estabeleceu exatamente o dia que eu vou morrer. É verdade, Ele estabeleceu mesmo. Só que se tu não honrar, Ele encurta. Ele faz, porque Ele é Deus. Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Amém? Os pais gostaram de ouvir? Amém? Cadê os pais aí para falar amém, gente? Amém? A gente quer ou não quer ter filhos que nos honrem? Sim ou não?
Mas também tem uma lambada para os pais também. Tem também os pais, porque Deus trabalha em todas as formas. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá aqui. Vem comigo. Efésios 6,4. Onde estão os pais que falaram amém aí? Agora diga amém de novo. Ah, vocês estão aí então. Pais, não irritem os vossos filhos. Antes criem eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem pai e mãe que irrita mesmo. Irrita mesmo. Mas não, ele diz, criem segundo a instrução do Senhor e o conselho do Senhor. Qual que é a instrução do Senhor? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Vamos criar nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. A honra faz parte da vida familiar. Amém? Então o oposto também é verdade. Gritos, correção violenta, agressão verbal, nada tem a ver com honra. Porque sabe o que significa honra? Você sabe o que significa honra? Honra significa atribuir valor. Atribuir valor. Então, o marido honra a esposa atribuindo a ela o valor dela. A esposa honra o marido atribuindo a ele o valor dele. Os pais atribuem valor aos filhos. Os filhos atribuem valor aos pais. Honra é isso. Todo ato de desequilíbrio é fruto da falta de honra. É fruto da falta de honra. Toda tragédia, gente, tem um ato de desonra envolvido. Toda tragédia tem um ato de desonra envolvido. Quando eu decido honrar, coloco em prática um princípio que diz respeito a mim, não ao outro. Mas ele não me honra, mas não, eu não estou falando do outro, eu estou falando de você. Porque quem tem a alma saudável aqui é você. Você tem a alma saudável. Quem não é generoso, quem não honra, quem não tem a generosidade no coração, porque o generoso ele abençoa, ele abraça, ele cuida. A generosidade, queridos, e a honra andam juntos. Quem não é generoso pode ser rico, mas com a alma pobre. É por isso que o ato aqui da oferta dependendo de como, se a sua alma está saudável, você olha esse ato de ofertar com honra. Se a sua alma não está saudável, você olha esse ato como um negócio. Eu vou colocar ali porque eu quero que Deus me dê mais. É um negócio. Eu vou ofertar porque os outros estão olhando. Eu quero ir lá, levar a mão lá para todo mundo ver. Eu vou ofertar, mas assim, como ninguém está vendo mesmo, eu vou ofertar aqui daquilo que eu nem uso, daquela moeda que está lá em casa na gaveta rolando, é essa que eu vou pôr. Mas quando entende o princípio de honra, aí entende Provérbios 3,9, que diz, honra ao Senhor com todos os teus bens e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações, e então os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de alegria. Honra! Aquele que tem a alma saudável vê tudo com um princípio de honra. Amém? Quem tem a alma saudável não esquece de quem lhe ajudou, de quem lhe estendeu a mão, porque tem uma alma saudável. Quem tem a alma saudável cultiva o princípio de honra e generosidade. Você pode dar amém? Mas não é só isso. A alma saudável cultiva amor pelas pessoas e usa as coisas. E sempre que eu posso, eu trago esse assunto para o púlpito, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Você está cansado de ouvir, cara, eu amo meu carro, hein? Eu amo, talvez alguns aqui nem amem tanto, mas de um modo geral eu amo meu carro, eu amo a minha moto, eu amo a minha casa, eu amo a minha roupa, eu amo o meu celular. E as pessoas, não, aquilo é um mané. Aquela é uma ridícula. E está falando das pessoas de dentro da sua própria casa. Amamos coisas e usamos pessoas, quando deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes se for para ganhar dinheiro, atravessa o país. Mas se for para ir na apresentação
do filho lá na escola, não tenho tempo. Não posso ir. Está muito corrido. Vai você. A gente precisa encaixar as coisas, cada um no seu lugar. Quem entendeu diz amém? A alma saudável cultiva o amor. Quem faz... aliás, vou perguntar de um jeito diferente. Você faz falta? As pessoas sentem a sua falta? Fala a verdade aí. Eu vou piorar essa pergunta. Vou piorar bem essa pergunta. Se você morrer hoje, ninguém vai morrer aqui hoje, receba essa palavra. Estou só piorando a pergunta. Calma, calma. Mas se você morresse hoje, você faria falta pelo dinheiro que produz ou pela pessoa que é? Queridos, a lei mosaica, ela era composta por 613 mandamentos. Jesus pegou 613 mandamentos e falou assim, ó, vou resumir em 2. Só em 2. E ele diz em Mateus 22, 37, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mas o segundo é semelhante a esse. Ame ao próximo como a ti mesmo. Queridos, o amor. A gente dá nome de rua para pessoas que morreram, que já se foram. Por que, queridos, que num velório tem muita flor? Muita flor. E no dia a dia não. Porque o remorso é mais forte do que o amor para muita gente. Querido, se for para amar, ame hoje. Abrace hoje. Beije hoje. Você não vai ficar mais pobre, nem nada disso. Até porque tudo aquilo que envolve um ato de amor, Deus abençoa. Se você vive uma vida com uma alma saudável, Deus te abençoa. As portas se abrem, as coisas acontecem. Pense nisso que eu estou dizendo. O seu carro passa. O seu telefone, então, tem um 11, tem um 12, tem um 13, tem um 14, tem um 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vai mudando. Aí você compra um negócio que você pagou um rim há 2 anos atrás e você descobre hoje que não vale mais nada. Porque já foi, aquilo ali já foi, tem que ter outro. Tudo isso passa. Mas as pessoas, elas sempre estarão contigo. Quem entendeu? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Eu já vi uma porção de gente no leito de morte. Uma porção de gente no leito de morte. Eu nunca vi uma pessoa no leito de morte dizer assim, traz a chave do carro que eu quero dar uma cheiradinha na chave antes de partir. Nunca vi. Leito de morte, pessoas dizem, onde está fulano? Preciso falar com ele, preciso me perdoar, preciso dar um beijo, preciso dar um abraço. Isso é a sabedoria da morte. Pessoas descobrem isso quando vão morrer. Mas existe uma sabedoria de Deus que é derramada em vida. E com a sabedoria de Deus, você não precisa chegar na morte para receber essa sabedoria. Em vida, você descobre que pessoas são mais importantes do que coisas. Amém? Diga para quem está perto de você, você é mais importante do que coisas. Estou quase terminando. A alma saudável, preste bem atenção agora, inspira pessoas. Quem entendeu? Não bota gosto ruim no sonho do outro. Quem tinha, José do Egito foi jogado dentro de um buraco. E enquanto ele estava dentro daquele buraco, aterrorizado pelos irmãos, os irmãos almoçavam aqui em cima decidindo o que ia fazer com ele. Um falava, mata, outro diz, não, o sangue dele vai cair sobre nós. Aí outro diz, vende, vamos vender então. Eu pergunto para vocês, os irmãos estavam em liberdade e almoçando. Mas quem estava doente?
José que estava no buraco ou os irmãos que estavam almoçando? Os irmãos. José tinha uma alma saudável, porque na alma dele, ele sonhava. Só irmão com alma doente quer matar o sonho do outro irmão. É assim, é assim. Os teus sonhos, queridos, vindos de Deus, serão patrocinados por Deus. Filipenses 2,3 diz, porque Deus é o que opera em vós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. É Deus que te faz sonhar para você realizar os teus sonhos. Então assim, para de ser chato. Inspire outras pessoas. Estimule os sonhos dos outros. Seja a resposta de oração de alguém. E se alguém dentro da sua casa, da sua família, começar a sonhar, sabe? Que o seu ouvido não seja ali, né? Não seja uma palavra de destruição, sabe? Seja feliz com os que vêm depois de você. Sabe o que João escreveu para Gaio no versículo 4? Ele diz assim, não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não tenho maior alegria do que saber que aqueles que estão vindo depois de mim serão melhores do que eu. Serão melhores do que eu. Você sabe, quem é pai e mãe aqui, gente? Levanta a mão. Você sabe qual que é a prova? A prova do seu sucesso é que os seus filhos sejam maiores e melhores do que você. Diz, quando meus filhos nasceram, eu coloco a mão na cabeça e digo, tu vai ser melhor do que eu, maior, Deus vai te abençoar, grandes coisas vão acontecer, você não vai cometer os mesmos erros que eu cometi. Porque é assim que se faz. Diga comigo, os meus filhos serão melhores do que eu. Pronto. Seja inspiração para os que te cercam. Estou quase terminando. A alma saudável pratica a hospitalidade. Sejam constantes no amor. Hebreus 13:1. E não se esqueçam da hospitalidade. Agora, hospitalidade, queridos, é receber alguém em casa. É abraçar, visitar um enfermo. Amém? Quem entendeu? O que não é hospitalidade? Morar na casa do teu irmão. É bom a gente ajeitar certinho isso aqui, porque fica complicado. Inclusive, você que não tira o pé da casa do teu irmão, tem uma palavra de Deus para você. Eu nem vou perguntar quem recebe, que... Provérbios 25:17. Não faça visitas frequentes à casa do teu irmão, para que ele não se canse de você e passe a te odiar. É Bíblia também, gente. Corta para lá, corta para cá. É desse jeito. Hospitalidade, querido, é visitar, é abraçar, é receber. Hospitalidade é estender a mão. Da palavra hospitalidade veio a palavra hospital. É isso. Um lugar de cura, um lugar de abraço, um lugar de cuidado. Amém? Hospitalidade também é dom. Tem gente que diz assim, eu só vou fazer alguma coisa para Deus o dia que eu pegar naquele microfone. Aí eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Mas hospitalidade também é dom, porque Deus está sendo glorificado nisso. Deixa Deus te usar. Sente com alguém, ouça, ore por pessoas. Seja hospitaleiro. Quase terminando. A alma saudável pratica a integridade. Você teve a oportunidade de ter ido embora antes de eu entrar aqui nessa parte, mas você ficou. Então ouça. A alma saudável não pratica jeitinho. A alma saudável trabalha em linha reta. A alma saudável faz tudo com a luz acesa. Se você está devendo, coma menos e pague as suas contas. Porque isso é alma saudável. A alma saudável, ela devolve o troco que veio a mais. Porque tem gente que pega troco a mais e diz assim, Deus me honrou. Deus te honrou, você acabou com a vida do caixa. Amém? Uns anos atrás eu fui na prefeitura
e deixei meu carro parado. E quando eu cheguei na rua, tinha um bilhetinho no carro assim. Entra em contato comigo que eu bati no seu carro. É aquela hora que você sente aquele frio aqui atrás do pescoço. Você falou, não vi, saí lá fora, eu rodei o carro atrás do carro. Tinha pegado a quina do para-choque. E, enfim, estragou o para-choque, a quina do para-choque. E aí liguei para a pessoa falou, eu bati no seu carro, mas fique tranquilo, tem seguro, pode ficar tranquilo, uma pessoa do seguro vai entrar em contato com você. De fato, a pessoa entrou. Você pode escolher entre essas oficinas aqui e tal. E eu cheguei lá, na oficina, mostrei meu carro, e o cara foi lá, olhou, falou, não, beleza, e aqui atrás, né, tal. Aí ele falou assim, aqui também, tem um arranhão na porta aqui, e tem um amassadinho aqui embaixo nessa porta, e a gente já vai fazer tudo. E daí já faz tudo junto e tal. Eu falei, querido, ela não bateu nessa porta, essa porta já estava assim mesmo. Não, eu sei, mas a gente já faz aqui, a porta. Eu falei, não, você vai fazer essa quina aqui, você vai deixar o resto tudo lascado. Eu falei para ele assim, tu acha que aqui dentro do meu coração, eu falei, será que tu acha mesmo que eu vou perder, eu vou adoecer a minha alma, eu vou cair enfermo por causa de uma batida, por causa de um amassadinho numa porta? Queridos, a vida é uma vida alinhada. Então quem tem alma saudável não faz gato. Falei. Será que eu pioro? Não faz gato de água, de luz e nem de TV por assinatura. Vocês acreditam? Diga comigo, a alma saudável. Vira para quem está perto, não faz gato. Seja a mudança que você quer ser. Amém? Seja a mudança que você quer. Você quer uma mudança na sociedade? Comece por você em nome de Jesus. Para de furar fila, para de fazer, de querer sempre tirar vantagem em cima de alguma coisa. Para com isso. Isso é a alma saudável. E finalmente, porque até meu filho já subiu aqui e vai começar a tocar. Finalmente, agora é finalmente mesmo. A alma saudável perdoa. Perdoa. Não existe ninguém aqui que já não tenha tido a necessidade de perdoar. Ninguém aqui. Ninguém aqui. Quanto mais próximo, preste bem atenção, quanto mais próximo você fica de alguém, mais vezes terá que perdoá-lo. Mas o que a gente faz? A gente começa uma amizade, e na primeira amizade você está na parte de cima, né? E no primeiro momento, e depois no segundo momento você vai para a parte de baixo, onde você descobre os defeitos da pessoa. E num terceiro momento você acessa um lugar onde só Deus pode transformar essa pessoa. E nesses níveis de amizade a gente só gosta de ficar no primeiro. Eu sei que nem tudo que você está me falando é verdade, mas tá bom, vamos deixar assim superficial. Eu sei que você está vendendo uma história aí de que você não tem problema, porque esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente vai, como eu disse, quanto mais próximo você fica de uma pessoa, mais necessidade você vai ter de perdoar essa pessoa. Quanto mais você conhece, mais você precisa perdoar. Lembram de Pedro? Aquele que tinha vontade de bater em todo mundo, que puxou a espada e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele tinha uma preocupação, porque ele era muito explosivo e ele queria arrebentar a cara de todo mundo. Só isso. Ele era um cara bom, só queria arrebentar a cara de todo mundo. E um dia foi ele, olha lá, Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus. Quando fala aproximou-se, assim, ô mestre, deixa eu te perguntar só uma coisa. A gente tem que perdoar até 7 vezes por dia? Porque tem um cara, eu acho que ele pensou, porque tem um cara aí que eu já perdoei 6. Na 7ª eu vou dar no meio da cara dele. Mas eu já quero jogar essa régua lá em cima, 7. Aí Jesus olhou para ele e falou, ô Pedrão, não só 7, mas 70 vezes 7. E Pedro era ruim de matemática, mas entendeu que era coisa pra caramba. Se
você não conseguiu raciocinar, eu te ajudo. 490. 490 vezes por dia. Mas Jesus estava dando um número? Não, queridos. É que 7 é o número da perfeição. O que Jesus estava querendo propor para Pedro, que era algo impossível, perdoar uma mesma pessoa 490 vezes num dia. E tem alguma esposa aqui que diz: já perdoei 500 o meu marido no mesmo dia. Mas o que Jesus estava dizendo é: você não vai perdoar apenas perfeitamente, mas infinitamente. Essa foi a resposta de Jesus. Quer ser saudável? Se livre do lixo da falta de perdão na sua alma e tome um banho na graça. Aquele José estava com a alma saudável, tão saudável que ele foi vendido para o Egito. E quando chegou no Egito, foi vendido para Potifar. E se você ler Gênesis 39, 2, diz assim: e foi vendido para Potifar, e o Senhor estava com ele. Aí ele foi para a casa de Potifar, tudo que ele colocava a mão prosperava. A mulher de Potifar chegou nele e falou assim: vamos ter um caso? Vamos ter um caso? Mas a alma de José era saudável. Ele diz: tudo que é do teu marido, ele colocou sobre a minha responsabilidade, menos você. E aí ele dá uma resposta tão fantástica. Ele diz assim: jamais pecarei contra o meu Senhor, com letra minúscula, contra Potifar, e pecarei diante do meu Deus. Alma saudável. Aí a mulher calunia e ele vai para a prisão. Diga prisão. Depois você leia Gênesis 39, 20, diz assim: e foi José para a prisão, mas o Senhor estava com ele. Quando ele chegou na porta da prisão: vaga para um, não, vaga para dois, porque Deus está comigo. A alma dele era saudável. Aí ele foi ser governador, porque o Senhor estava com ele. Aí ele tem um filho, e o primeiro filho é Manassés. Ele levanta Manassés, ele diz: o Senhor me fez esquecer de todo o mal que me fizeram. Ele perdoa os irmãos, porque ele tinha uma alma saudável. Depois ele tem o segundo filho e dá o nome de Efraim. Ele diz: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Primeiro ele perdoa, depois ele prospera. Primeiro ele perdoa, depois ele prospera. Diga comigo: primeiro perdão, depois prosperidade. Vamos juntos? Primeiro perdão, depois. Talvez você nunca tenha acessado a prosperidade que está te esperando, porque você nunca perdoou. Primeiro perdão, depois prosperidade. Quem entendeu, diga amém. Querido, eu não quero que você esqueça do ocorrido, porque não é amnésia, mas eu quero que você esqueça da dor. Esquecendo, Paulo escreveu aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A mágoa, a tristeza, o rancor, quando ficam para trás, se abre uma porta de prosperidade e de bênção. Amém? Só que daí o que acontece? Os irmãos agora estão passando fome e vão lá comprar comida no Egito, e José é o governador. Amém? O que eles fizeram com o irmão? O que eles fizeram com José, gente? Eles venderam. Diga comigo: eles. Quando eles foram comprar comida, o que José fez? Vendeu? Não, deu. Vocês me venderam, mas eu dou, porque a minha alma é saudável. Saudável. E eu vou terminar dizendo assim: José olha para os irmãos, perdoa os irmãos. Eu vou terminar aqui, Gênesis 50, 19. José, porém, diz aos irmãos: grava isso em nome de Jesus: não tenham medo. Vocês acham que eu estou no lugar de Deus? Não. Vocês, é verdade, planejaram mal contra mim. Escute isso. Mas todo mal planejado contra mim foi transformado em bem por Deus.
tudo aquilo que te falaram, Deus transforma em bênção sobre a sua vida. Escute, escute. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Escuta agora, põe o cinto de segurança para ouvir isso aqui. Não tenham medo, porque eu sustentarei vocês e os vossos filhos e os filhos dos filhos. Não tenham medo. Quem é aqui que pode garantir que sustenta o filho e o filho dos filhos dos outros? Dos sobrinhadas, dos tios, de todo mundo. Quem aqui pode garantir? Ninguém. Mas José garantiu. Por quê? Porque ele era próspero. E por que ele era próspero? Porque ele perdoou. Vai, solta essa palavra da sua boca. Porque ele... Diga para quem está perto, perdoa. Porque tem uma prosperidade para você. A honra vem depois das dores. A prosperidade vem depois do perdão. Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Vamos juntos? Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Receba essa palavra. Fique de pé em nome de Jesus. Vou terminar por onde comecei. A carta de Paulo a Gaio. Agora você tem que redobrar a sua atenção, porque quando a gente fica em pé, a gente dispersa. Redobre a sua atenção para mim. Olha como João escreve para Gaio. Ao amado Gaio, em quem na verdade eu amo. O pastor ao amado Gaio. Queridos, nessa manhã, em nome de Jesus, esse pastor aqui para vocês. Desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenha saúde, como bem vai a tua alma. Quando chega no versículo 13, escute. Tenho muito que lhe escrever. Porque a carta é bem curtinha, mas olha que interessante para o nosso tempo. João escreve assim: eu tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta, porque eu quero vê-lo, abraçá-lo e conversar face a face. Vocês entenderam o recado de Deus aqui, não? Vamos botar João escrevendo hoje. Eu queria muito te mandar um WhatsApp. Aliás, eu só falo por WhatsApp, mas não quero mais fazer isso. Eu quero vê-lo, abraçá-lo e conversar com você face a face. Ele está dizendo: você manda tanta mensagem, que tal você ir lá e abraçar a pessoa? Sentar um pouco com a pessoa, conversar um pouco com a pessoa. Aí ele vai terminar a carta, o último versículo: paz seja contigo. Escute agora: os amigos te saúdam. Saúda também os meus amigos por nome. Gente, João está terminando a carta e está dizendo: de amigos. De amigos. Porque pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais. Seja amigo de quem mora com você. Seja amigo de quem está debaixo do mesmo teto. Que você seja uma pessoa de alma saudável.